são os momentos ou os cenários onde nós mais somos estimulados ou instigados a mentir? O primeiro deles é, obviamente, todos nós tivemos um pai e uma mãe, ainda que não consanguíneo, alguém que correspondeu a essa função. Então, nós somos estimulados desde a infância pelos nossos próprios pais. Por quê? Eu não vou perguntar para não expor ninguém, mas, com certeza, em algum momento você já contou uma mentirinha para escapar de uma bronca, para escapar de uma surra, para escapar de um castigo do seu pai ou da sua mãe. E quando você conseguiu escapar, aquilo serviu para você de elemento reforçador. Porque você entendeu que a mentirinha era capaz de te livrar do castigo, ou de te livrar daquela chinelada, ou da cintada, e aí vai variando de família para família. Então, o primeiro lugar onde nós somos formados, dentro da nossa família, é o primeiro lugar que nos estimula a mentir. Quer ver uma mãe que estimula um filho de maneira passiva a mentir? O filho vai lá e suja alguma louça, a louça está lá suja na pia. É função dele limpar, afinal de contas foi ele que sujou. Aí a mãe chega para ele e fala, ô Joãozinho, você não vai deixar essa louça aqui sem lavar não, né? Ou, você não esqueceu dessa louça aqui sem lavar não, né? É óbvio que ele esqueceu. É nítido que ele esqueceu. A cabecinha dele está em Nárnia, lá sentado no sofá, vendo o joguinho, o desenho. Ele fala, não, mãe, esqueci não, eu estou aí ainda, eu já estou voltando, eu só vim aqui rapidinho e já estou voltando. E a mãe alivia. É uma forma passiva de se estimular a mentira. Então, não estou aqui para colocar fardo sobre o pai e a mãe, não. Porque vocês também tiveram pais e mães que foram assim. Mas a gente precisa refletir um pouquinho para mudar o nosso comportamento daqui para frente. Amém? Então, nós somos estimulados desde a nossa primeira infância, dentro de casa, a mentir. Às vezes, na melhor das intenções do pai e da mãe. Às vezes, o pai e a mãe não querem fazer um filho mentiroso, mas nós somos estimulados dentro de casa. O outro ponto é na escola. Você sai de casa e começa a ir para a escola. Não vou expor ninguém de novo, mas é muito comum aos alunos contarem mentiras para os professores para poder justificar um exercício que não foi feito, ganhar um pouco mais de prazo, ou não ter uma falta, não perder uma disciplina, não ser reprovado. Né? Ainda hoje nós já somos adultos e tem aluno da escola dominical que fala, ó, pastor, eu não fiz essa aqui não, mas eu não fiz porque essa semana foi assim, essa semana foi assada e tal. Amém, irmão. Mas você vai perder o ponto do mesmo jeito, porque você não fez. Aí é contigo, aí para na próxima semana você se organizar. É nossa obrigação fazer. Então a gente organiza o nosso tempo para fazer. Agora, qual aluno que nunca tentou dar uma engambelada ali no professor, para não perder ponto? Então você é estimulado dentro de casa. Aí você sai de casa e entra na escola. Aí você é estimulado pela escola, porque o professor vai aliviar se a sua desculpa for boa. Infelizmente. Se você for bom, ele vai te aliviar naquilo ali. Depois, a gente começa então a ter os nossos relacionamentos. Primeiro com os amigos. E aí, irmão, digamos que eu sou seu amigo, você odeia amarelo, aí eu vou lá e compro uma gravata para você mais amarela que o sol, e te dou. Você vai gostar daquilo ali? É óbvio que não. Mas você vai falar para mim que gostou? Se possível for, também não. Aí eu não pergunto, você não fala. Eu te dou o presente, você sabe que foi de coração, recebe, louvado seja Deus por isso. Lembrei de você. Agora, nós somos estimulados pelos nossos amigos também, para não decepcioná-los, para não entristecê-los. Às vezes eu quero fazer alguma coisa que você não gosta. Mas aí se eu pergunto se você gosta daquilo ali, você fala que gosta, para não me chatear ou para não me entristecer. E infelizmente, muitas vezes, nós somos levados a pecar pelo medo de entristecer quem nós amamos. Então nós somos estimulados pela família, depois pela escola, depois pelos amigos. Aí depois que cresce um pouquinho mais, você entra no casamento. Qual foi o marido ou a esposa que comeu alguma coisa preparada pelo seu companheiro e estava ruim, e não ficou com medo de falar que estava ruim para não entristecer? Se bobear, falou até que estava bom, que estava gostoso, estava maravilhoso. E não estava, por medo de entristecer. Você mentiu por medo. Você mentiu por receio. Percebe como a mentira está tão ligada na nossa vida, de várias formas, que às vezes a gente até não percebe? Percebe? Qual esposa que deu um presente para o marido não gostou, mas ficou sem graça de falar que aquele sapato não era legal, que não gostou da cor, que não gostou do modelo, e só aceitou e falou que estava lindo e maravilhoso? Para ele estava lindo e maravilhoso? Não estava, era mentira, mas ele fez assim mesmo, por medo de magoar, por medo de entristecer. A mentira está muito ligada na nossa vida, de forma que, às vezes, é difícil separar ela daquilo que nós precisamos nos comportar de maneira firme e entender, não, esse aqui eu não vou tocar nesse assunto, porque se eu tocar nesse assunto eu vou ter que entristecer, então eu vou deixar passar, louvado seja Deus, gostei do presente, vou fugir de situações que me forcem a mentir. Aí você é estimulado pela família, é reforçado pela escola, reforçado pelos amigos, reforçado pelo seu relacionamento, e aí você chega num ambiente de trabalho. E aí nós temos o famoso funcionário nó cego.
que é aquele que não faz o que devia fazer e quando o chefe pergunta, dá uma desculpa excepcional, que o chefe fica até sem graça de cobrar. Ah, por que você não fez isso? Ah, é porque meu filho passou mal, eu vim trabalhar ontem com a cabeça na lua. O pobrezinho está bem, jogando bola em casa, correndo para lá e para cá. E aí eu falo de coisas que eu já ouvi, tá, irmãos? Não estou citando ninguém especificamente, são situações que eu já ouvi que eu sei que acontecem. Então, você é estimulado pela sua família, você é estimulado pela escola, pelo trabalho, pelo seu casamento, por todos os lugares que você passa, a mentira te estimula. Nós vivemos em um mundo onde a mentira reina e impera, de maneira que nós temos dificuldade de discernir determinados discursos, se são verdadeiros ou não. A mentira não se restringe só à política e políticos corruptos. Ela faz parte da sua vida desde o seu nascimento. E desde a infância nós somos estimulados a mentir e mentimos porque nós somos concebidos em meio ao pecado. O seu filho e a sua filha, por menor que seja, foi concebido em meio ao pecado. E é pecador. Por isso que você precisa apresentar a Cristo a ele para que haja arrependimento. Então, o primeiro ponto da mentira é que nós somos estimulados desde a infância. E é uma coisa muito forte para você vencer apenas com uma pregação. Você precisa desenvolver um relacionamento contínuo com o Senhor para que você seja um vitorioso sobre isso. Porque o maior poder do alto sobre as nossas vidas é para triunfar sobre o poder do pecado. E o poder do pecado da mentira é tão forte que talvez você nunca se deu conta que ele te estimula desde a infância. Então, Deus nos capacita para sermos vencedores e sermos vitoriosos acima do pecado. O segundo problema, o segundo fator agravante da mentira é que, de acordo com João, capítulo 8, verso 44, o pai da mentira é Satanás. Por que o pai da mentira é Satanás? Porque ele introduz a mentira no mundo. E aí nós temos o relato bíblico de Gênesis, onde Satanás ludibria Adão e Eva, mas se nós pararmos para pensar, quando Satanás já estava em forma decaída na terra, uma terça parte dos anjos havia sido corrompida por ele. Nós não temos base bíblica para justificar que Satanás enganou os anjos, mas qual outra forma para poder fazer com que terça parte dos anjos abandonassem a companhia de Deus para que fossem lançados com ele? Mas vamos ficar com o exemplo de Gênesis, que é um exemplo bíblico. Satanás introduz a mentira no mundo com um casal que Deus preparou e colocou num lugar perfeito, onde todas as coisas aconteciam de maneira cuidada e maravilhosa para os dois. E a partir dali entra a mentira, entra a traição, entra o homicídio, um pouco mais à frente entra a deturpação de caráter, entra o egoísmo, o egocentrismo. Todas essas coisas entram por causa do pai da mentira, que introduz a mentira no mundo. Por isso ele é o pai da mentira, porque ele a introduz onde ela não havia. Claro para todo mundo? Então vamos ver agora, eu separei 2 textos para nós entendermos, além da mentira ser filha de Satanás, né, que é o diabo que é o pai da mentira, além disso, por que a mentira é um negócio que incomoda tanto o Espírito de Deus? O primeiro texto está registrado em Tito, capítulo 1, verso 2, que diz: em esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos dos séculos. O qual Deus, que não pode mentir. Por que Deus não pode mentir? Porque tudo, isso é muito importante para você entender, tudo o que emana do Senhor é verdadeiro, perfeito e infalível. O oposto extremo da mentira, que é duvidoso, frágil e contestável. Deus odeia a mentira porque a mentira é completamente avesso ao seu caráter. Deus não pode mentir, porque Deus é justo, é correto, é perfeito e infalível. Então a mentira não pode fazer parte dele. O segundo texto é Provérbios capítulo 6, versos 16 ao 19. Diz assim: estas 6 coisas o Senhor odeia, e a 7ª a sua alma abomina. Tem 6 coisas que Deus odeia, e a 7ª coisa a alma do Senhor abomina. Quais são as coisas que o Senhor odeia? Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina pensamentos perversos, pés que se apressam para correr para o mal, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que o Senhor abomina, o que semeia contendas entre os irmãos. Chama sua atenção que dentre as 6 coisas que o Senhor odeia, ele cita 2 vezes a mentira. E a coisa que o Senhor abomina é fruto das mentiras, que é semear contenda entre os irmãos. Então tem 2 coisas, entre as 6 que o Senhor odeia, tem 2 que são repetidas, que é a língua mentirosa e a testemunha que profere mentiras. Deus odeia em 2 circunstâncias a mentira. Então, além da mentira ser completamente oposta ao Senhor, porque tudo o que vem dele é perfeito, é confiável e é verdadeiro, além de Deus odiar a mentira por isso, porque ela é completamente oposta ao seu caráter, Deus a odeia porque grande parte dos comportamentos de mentira levam à dissensão, levam ao que Paulo vai chamar de sentimentos facciosos, ou de divisões dentro da igreja,
de facções dentro da igreja, que são grupinhos ou panelinhas, nascem por causa da língua mentirosa. Porque o problema maior da fofoca não é amplificar uma coisa que aconteceu, é quem conta um conto aumenta um ponto. Então, todas as vezes que você leva uma história adiante... A gente fez um encontro de casal aqui uma vez, e aí eu dei um papelzinho para os casais, para eles colocarem respostas de perguntas que eu ia fazer. Aí eu botei uma historinha na projeção, li a historinha para eles e contei. Depois eu fiz uma série de perguntas. Ninguém acertou uma, porque a história era montada de maneira proposital, deixando alguns buracos no meio da história. E aí todo mundo preenchia esses buracos com a imaginação, de forma que no final da história nós tínhamos várias histórias diferentes e ninguém acertava nenhuma questão. Porque aquilo que a gente não sabe, a gente tende a pressupor. Então Deus fala, eu odeio a mentira, odeio a língua, a testemunha que profere mentiras, porque todas essas coisas geram a divisão entre os irmãos. Entendeu qual o problema da mentira? Primeiro, o problema maior da mentira, ela é completamente avessa ao caráter do Senhor. O Deus que te chamou, o Deus que você veio ouvir aqui hoje, é completamente avesso à mentira. Tudo que Ele fala para você é verdadeiro, é confiável e é correto. Completamente oposto da mentira. E a segunda coisa é que o próprio Deus fala que Ele odeia a mentira, porque Deus tem uma visão da mentira que eu e você não temos, que é a amplitude da mentira. E aí eu te dei a ilustração. O pai e a mãe estão em casa, o pai faz uma brincadeira com a mãe e ele conta uma mentira no meio daquela brincadeira ali. O pai e a mãe não têm a menor noção da dimensão daquilo ali, mas o filho está assistindo aquilo tudo como se assistisse a um filme, e entendendo que a mentira é benéfica em alguns casos. Só que enquanto eu e você não vemos o futuro, Deus vê e Ele fala, eu odeio, porque eu vejo aquilo que vocês não veem. Eu vejo um futuro que vocês não conseguem mensurar, porque afinal de contas, nós não damos conta nem de daqui a 10 minutos, nós ainda estaremos aqui 2 minutos, 1 minuto, quanto mais do futuro que está distante dos nossos olhos. Agora tem 2 outros textos que respondem, que complementam a nossa interpretação de, além da mentira ser completamente avesso ao caráter de Deus, por que Deus tem tanta raiva desse comportamento de mentira? O primeiro deles é pelo que está registrado em João capítulo 14, verso 6, onde o próprio Cristo diz que eu sou a verdade, o caminho e a vida. Se Ele é a verdade, é porque nele não há mentira. E se eu sou adepto da mentira, eu sou adepto daquilo que não é o meu Cristo. Porque o meu Cristo é a verdade. E quando nós cremos nele, do interior fluirão rios de água viva para que nós sejamos lavados e tenhamos um comportamento similar. Agora, se eu e você somos conhecidos pela mentira, pela desconfiança que a mentira causa, qual é o meu Cristo? Porque não é o Cristo verdadeiro, não. Porque o Cristo verdadeiro diz assim, eu sou a verdade. O verbo encarnado em forma de certeza, de convicção e de aprovação. Em mim não há engano e não há deturpação. O outro texto é 1 João capítulo 2, verso 21, que diz assim, não vos escrevi porque não soubestes a verdade, mas porque a sabeis, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Aí a gente precisa refletir o seguinte, nós éramos pecadores sem arrependimento e fomos constrangidos pelo Espírito de Deus a uma conversão genuína e verdadeira. Levantamos a nossa mão e aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, nos compromissamos com Ele, descemos as águas, somos nova criatura, somos participantes do teu corpo e do teu sangue. Só que Ele diz que da verdade não pode sair mentira. E nós sabemos pela Bíblia que uma mesma fonte não vai jogar água potável e esgoto. Logo, do nosso comportamento não pode um dia sair verdade e no outro sair mentira. Porque nos nossos lábios precisa sair Cristo, onde a verdade não emite mentira. Irmãos, eu sei que a mentira faz parte da sua vida desde o seu nascimento, o que não muda o fato de que Deus se entristeça com ela. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que mentimos, por seja lá qual for o motivo, nós estamos com um comportamento que entristece o Espírito de Deus, porque somos exatamente como Ananias e Safira. Alguma coisa nos levou a mentir, e essa coisa que nos levou a mentir é falta de confiança naquele que nos chamou e é fiel para nos suprir. Todo mundo compreende até aqui? Amém, irmãos? Então tá bom. Eu separei aqui algumas consequências para a mentira. A primeira consequência da mentira é que ela nos afasta de Deus. Não tem mentira benéfica, tá? Eu sei que você pode ter pensado aí de certa forma, mas isso aqui não tem muita consequência, não tem. Tem porque Deus sabe que você mentiu. E quando Deus sabe que você mentiu, ninguém mais precisa saber. Quando Ele sabe, Ele já desaprovou o seu comportamento. Ah, pastor, mas eu menti para não entristecer Joãozinho, para não entristecer Mariazinha.
Que pena, você entristeceu o Espírito de Deus para não entristecer Mariazinha. Leva essa informação e reflete nela na sua oração. Quem faz mais sentido entristecer? Joãozinho e Mariazinha ou o Espírito de Deus? Preciso te dizer que quem te visita durante a madrugada e te consola, não é Joãozinho, não é Mariazinha. Quem está com você quando o seu coração parar de bater nesse mundo e o seu cérebro parar de processar informações, não é Joãozinho, não é Mariazinha. Quem anseia te aguardar do outro lado com os braços abertos, dizendo, vinde benditos do meu Pai, não é Joãozinho, não é Mariazinha. Então, observe bem as suas prioridades. Talvez você está valorizando muito mais o seu marido ou a sua esposa do que o Espírito de Deus. Talvez você está valorizando muito mais o seu chefe do que o Espírito de Deus. Talvez você valoriza você mesmo, porque quando nós mentimos, muitas vezes é porque nós não queremos ser envergonhados. Nós expomos o nosso pecado e o nosso erro debaixo de mentiras. Nós expomos as nossas falhas de caráter debaixo de mentiras. E quando você faz isso, você precisa saber que Deus contempla o seu caráter e a sua mentira. O cenário ideal é onde você não precise mentir, porque você se enquadra naquilo que a Bíblia espera de um obreiro aprovado, que é um caráter idôneo, não repreensível por ninguém. Então, o primeiro problema da mentira é que ele nos afasta de Deus. Mas, não sei se você entendeu, a mentira nos afasta de Deus, porque Deus é a verdade. E onde há verdade não há espaço para mentira. Por ser a verdade, ele não consegue mentir. E por não conseguir mentir, nós não podemos mentir achando que ele aceita. É completamente avesso ao comportamento dele. Então, se porventura você mente para omitir os seus erros, porque você tem medo de ser envergonhado, porque você tem medo de se expor, tome cuidado. É melhor você mudar o seu comportamento para você não ser exposto do que você ter que mentir para encobrir o seu pecado. Porque Deus observa tanto o pecado, quanto a sua falta de arrependimento, tanto quanto a sua mentira. Amém, irmãos? A segunda observação da mentira é que ela gera afastamento, primeiro, de Deus, porque uma vez que Ele é a verdade. Quando Cristo estava na cruz do Calvário, Deus meu, por que me desamparaste? Por que Deus desamparou? Porque naquele momento Ele carregava o peso dos nossos pecados, e Deus não compartilha com o pecado. Então, para carregar o peso dos nossos pecados, Ele esteve desamparado. Para carregar a solidão que era minha e sua, mas Ele carregou. Então a mentira, em primeiro momento, nos afasta do nosso Senhor. E em segundo ponto, a mentira nos afasta das pessoas. Porque a mentira torna o nosso comportamento não digno de confiança, completamente duvidoso, e nós temos dificuldade de estabelecer aliança com pessoas. O filho olha para o pai e não vê um referencial legal mais. A esposa olha para o marido, e o marido fala que está trabalhando, a esposa não consegue confiar mais. A esposa fala para o marido que foi no mercado e o marido não tem mais confiança. Então, para mudar esse cenário, é apenas com a verdade reinando nos nossos lábios. Porque talvez ela tenha entrado na sua casa por pequenas brechas e você não está se atentando. Você talvez não está percebendo ou acha que não tem importância, mas tem, e muita. Então, o primeiro problema da mentira é que ele nos afasta do nosso Deus. O segundo problema da mentira é que ele nos afasta de quem nós amamos. Torno a dizer, eu sei que a mentira faz parte da sua vida desde o seu nascimento, então não é fácil você lutar contra ela. Você é reforçado desde a sua primeira infância a mentir como se fosse uma coisa boa. O mundo, diz um ditado que é assim, o mundo é dos espertos. O que é um esperto na visão do mundo? Alguém que mente, alguém que não vê problemas em passar por cima de outro, alguém que quer tirar vantagem em todas as situações. Agora, quando eu olho para o Evangelho, eu não consigo identificar isso sendo uma pessoa esperta. Uma pessoa esperta é uma pessoa que ouve essa mensagem e tem medo de se enquadrar em Apocalipse capítulo 21, verso 8, que diz: os covardes, os incrédulos, os depravados, os assassinos, os que cometem imoralidade sexual, os que praticam feitiçaria, os idólatras, todos os mentirosos. O lugar deles será no lago de fogo, que arde em enxofre. Essa é a segunda morte. Por que é a segunda morte? Porque um dia, se Cristo não romper os céus e nos arrebatar em vida, você vai morrer aqui. Agora, em Cristo, nós não teremos a segunda morte, porque nós seremos levados, quando morrermos aqui, para estarmos com Ele nas moradas celestiais. Agora, aqueles que não se arrependem dos seus pecados e são contados entre os homicidas, entre os idólatras, entre aqueles que cometem imoralidade sexual, que é toda e qualquer forma de relacionamento sexual fora do casamento, todos esses que têm esse comportamento, caso não haja arrependimento, queimarão no lago de enxofre, que é a segunda morte. E aí não há espaço para arrependimento nem salvação mais.
Então, esperto na visão bíblica não é aquele que tira vantagem desse mundo. Esperto na visão bíblica é aquele que se arrepende dos seus pecados. Todo mundo compreendeu até aqui? Eu tiro algumas observações, algumas considerações finais para você levar para casa e refletir sobre elas. Leia em casa, não deixa de ler não, Atos capítulo 4, do versículo 34 até o final do capítulo 5, para você entender a história por completo. E comece a observar e peça a Deus que, através do Espírito Santo, te inspire a entender por que Ananias e Safira mentiram. E observa se você se encaixa em algum daqueles momentos ali, ou em algum daqueles medos, alguns daqueles receios. Talvez o medo de Ananias e Safira, que era relacionado à vida financeira, faça parte da sua também. Talvez você não é alguém que se entregou por completo a Cristo e é alguém que contribui para o crescimento da obra porque você tem medo de faltar. E eu preciso te dizer, cuidado para você não pecar contra a suficiência de Cristo sobre a sua vida. Porque quando nós entregamos a Ele aquilo que Ele nos deu, é Ele quem nos sustenta. Amém, irmãos? Primeira consideração que eu faço, reafirmando, Deus está longe de qualquer forma de mentira. Agora deixa eu te falar uma coisa, meia-verdade também é mentira. Quando nós olhamos para Abraão, Isaque e Jacó, todos eles incorreram no pecado da meia-mentira. Um olhava, a mãe é que pecou, a mãe é que mentiu, mas ele podia ter um comportamento contrário, e não teve, aceitou o pecado da mãe. O outro dizia que não era sua esposa, era meia-verdade, porque de fato ela tinha outra atribuição na sua genealogia, mas era sim a sua esposa também. Então cuidado com as meias-verdades. Meia-verdade é tão diabólica e satânica quanto uma mentira. Tá bom, irmãos? A segunda observação é, embora nós sejamos estimulados desde a nossa infância, Deus nos parou hoje para nos corrigir e afastar a mentira dos nossos lábios. Pequenas mentiras, médias ou grandes mentiras, todas elas entristecem o Espírito de Deus da mesma forma. A terceira observação que eu tiro é o seguinte, se você se identificou com essa pregação, se você identificou áreas do seu caráter ou comportamentos seus que são mediados pela mentira, confesse e abandone. Ah, pastor, mas eu tenho dificuldade. Aí eu separei aqui algumas observações para você. A primeira coisa que você tem que fazer, se tem dificuldade de abandonar a mentira, ore. Ore e peça a Deus que te dê vigilância sobre o seu comportamento. E quando você orar, peça a Deus que te dê capacidade de entender o que te leva a mentir. Por que eu estou mentindo para essa pessoa? Eu estou mentindo porque eu estou com vergonha. Eu estou mentindo porque eu estou com medo. Eu estou mentindo porque eu não quero ser prejudicado. Eu estou mentindo porque eu não quero ser corrigido. Eu estou mentindo porque eu tenho medo de me faltar alguma coisa. Reflita sobre o que te faz mentir. E ore ao Senhor para que Ele te dê condição. A segunda coisa é, evite situações que te estimulem a mentir. Se você sabe que o seu chefe te cobra muito, não seja um funcionário ruim. Porque se você for um funcionário ruim, você vai sentir vontade de mentir para ele para não ser corrigido. Então, seja um bom funcionário e reflita o brilho de Cristo no seu ambiente de trabalho, para você não ter do que se esconder e não precisar justificar ou mentir para Ele. Amém, irmãos? Primeiro, ore para que Deus te mostre os motivos reais pelos quais você mente. O segundo, abandone os lugares ou situações que te fazem mentir. Seja um bom funcionário, seja um bom marido, seja um bom filho, seja um bom crente, para você não ter que mentir, para você não sentir vontade de mentir. E a terceira é, pratique a verdade. Você vai constantemente se ver em saia justa. Constantemente você vai sentir vergonha. Constantemente você vai se sentir exposto. Mas é melhor você sentir vergonha de quem está aqui na sua frente e na sua intimidade com o Senhor está tudo bem, do que você mentir para quem está na sua frente e Deus olhar para mim e para você com o espírito triste do nosso caráter. Amém, irmãos? Ah, pastor, mas o senhor falou aí que eu sou mentiroso desde a minha infância. É verdade. E já menti tanto para tantas pessoas. A minha vida hoje é embasada totalmente em mentira. Não consigo imaginar amanhã sair para trabalhar sem contar uma mentirinha, pelo menos no meio do caminho, contar uma vantagem para um amigo, contar uma história mentirosa lá no meu trabalho para poder contar vantagem para os meus colegas. Não consigo imaginar a minha vida sem isso. Acredito que para mim não haja possibilidade de perdão. Acredito que a mentira está tão íntima dentro da minha vida que eu acredito que já não há mais escape para mim. Ou talvez você tenha outro pecado que você olha e fala assim, pastor, eu já vacilei tanto nessa área que eu acredito que Deus não tem condição de me restituir mais. Eu acredito que Deus não tem condição de me perdoar mais. Aí eu quero ler para você o que o Evangelho de João, capítulo 8, verso 1 em diante diz. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras e pela manhã cedo tornou para o templo e todo o povo vinha ter com ele, assentando-se os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério e pondo-a no meio, disseram-lhe, mestre, a pena para uma mulher pega em adultério naquela época era o apedrejamento.
E aí eles trouxeram aquela mulher até Jesus, porque Jesus constantemente ensinava dizendo assim, vocês leram que a lei de Moisés diz isso, mas eu digo isso. Então eles levaram aquela mulher para Jesus para tentar pegar Jesus de alguma forma. Falaram, aí Jesus, nós pegamos essa mulher aqui em adultério, ó. O que o senhor diz que nós devemos fazer com ela? Porque a lei diz que nós devemos apedrejar, e o senhor o que diz? E aí Jesus dá uma palavra muito sábia, depois de aguardar um pouco, Jesus dá uma palavra sábia para eles e fala assim, olha, tudo bem, vocês querem apedrejar? Então que apedrejem, mas eu só tenho uma observação. Aquele que não tem pecados, inicia o apedrejamento. Gradativamente, aquele grupo de pessoas, de fariseus e mestres da lei que levaram aquela mulher, começaram gradativamente, cada um deles, a se afastar. O único que permanece com ela era Jesus. Por que Jesus fica? Porque nele não havia pecado. Jesus podia apedrejar aquela mulher. Jesus devia apedrejar aquela mulher em cumprimento à lei, porque ele era o único que podia. Aí você entende aquela frase que às vezes vem em algumas camisas. O único que podia me julgar, me amou. Só que esse amor de Cristo nos constrange à mudança de arrependimento. Independente da profundidade do seu pecado ou do seu peso de culpa, o perdão do Senhor está diante de mim e de você. Porque o único que podia nos crucificar e nos julgar, escolheu nos amar e nos conceder perdão. Agora entenda que esse amor é um amor que nos exorta à mudança de comportamento. Abandona a mentira, pratica a verdade. Alegre o Espírito de Deus com os seus lábios, proferindo verdades. Não tenha medo de passar vergonha, não tenha medo de ser exposto, não tenha medo de apresentar os seus medos como eles de fato são. Tenha medo de entristecer o Espírito de Deus. Reveja as suas prioridades. Talvez a sua família tenha sido mais importante que o seu relacionamento com o Senhor. Isso é muito perigoso, porque não é a sua família que paga o preço da salvação da sua alma. Amém, irmãos? Vamos colocar de pé e orar agradecendo ao Senhor por essa noite, por essa oportunidade. Mais uma vez, eu peço aos irmãos, não deixem de ler em casa, Atos capítulo 4, do verso 34 até o final do capítulo 5. Abandone a mentira, deixe a verdade imperar nos seus lábios. Mesmo que para isso você precisa sentir vergonha às vezes, mesmo que para isso você precisa entristecer alguém às vezes, mais vale nós entristecermos as pessoas aqui, mas estarmos bem com o Senhor, do que sermos aquele famoso boa praça que está bem com todo mundo e o Espírito de Deus caminha longe dele. Amém, irmãos? Amado Deus e eterno Pai, Senhor, muito obrigado por essa noite. Nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Nós queremos colocar o nosso coração diante do Senhor, porque, conforme a Tua palavra nos ensina, nós somos concebidos em meio ao pecado. Nós somos falhos, pecadores, miseráveis, nós não somos merecedores de nada. Não há no nosso meio ninguém perfeito, nenhum sequer, porque todos foram destituídos da glória por conta do pecado. Mas nós apresentamos a nossa natureza ao Senhor e suplicamos a Ti, que sejamos do primeiro ao último banco e aqueles que acompanham de casa, revestidos pelo poder que vem do alto, para triunfarmos sobre a mentira, porque nós sabemos que tudo que vem do Senhor é verdadeiro, é correto e é confiável. O Senhor é completamente avesso à mentira, então que ela não habite nos nossos lábios. É impossível, Deus, que uma fonte jogue água potável num minuto e no momento seguinte jorre esgoto. Então que nos nossos lábios venham apenas verdades que engrandeçam e exaltem ao Teu nome. Ensina-nos a termos vigilância, para entendermos os motivos que nos fazem mentir ou que nos fazem ter vontade de mentir, para que através dessa reflexão nós possamos abandonar a mentira e viver a verdade como o Senhor a é. Assim, ó Deus, nós Te pedimos por uma semana de bênção, de milagres, que o Senhor nos livre de todo mal, nos conceda a Tua bênção, aqueles que vão descansar ou que vão trabalhar, sejam cercados pelo Senhor com a Tua guarnição que vem do alto. Nós cremos e confiamos no Teu poder. Por isso nós nos humilhamos diante da Tua potente mão e suplicamos a Tua bênção e a Tua paz. Estenda as mãos. Que o grande amor de Deus, a paz e a comunhão do Espírito Santo seja hoje sempre com aqueles que amam e aguardam a volta do Senhor Jesus.